Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio com a doutora Karen. Daqui a pouco vamos bater um papo. Teremos também notícias, atualização e muito mais. Por isso, roda a vinheta! Eu quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pelos canais abertos. Aqui eu preciso citar algumas cidades. Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Maringá, nos acompanhando pelo canal 31. Recife, Olinda, nos acompanhando pelo canal 47. Fortaleza, nos acompanhando pelo canal 41. Acolho também você que nos acompanha pelos canais digitais, pelo aplicativo da TV Evangelizar e também pela Sky TV. Vamos falar sobre saúde mental. Nem sempre a depressão ela é demonstrada de forma clara e nós precisamos estar cientes disso. Por isso, vamos acompanhar esse VT. Oh, wow. How you doing? You good? Oh, sorry. Thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? How's the week been? Okay. Yeah. I hope things are better outside of football. No, you keep it. You keep it. Oh, wow. Muitas pessoas elas escondem suas fragilidades, seus sorrisos, brincadeiras, piadas, escondem suas fragilidades, trabalhando demais. Por isso, nós precisamos ficar atento para não perder um amigo ou um ente querido. Em 2023, foram registrados cerca de 800 mil suicídios no mundo, o que representa aproximadamente uma morte a cada 40 segundos, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS. E nós vamos conversar agora com a doutora Karen, ela que é doutora em psicologia pela USP, idealizadora e cofundadora do Instituto Vitaleri e diretora científica da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Olá, doutora Karen, seja bem-vinda ao programa Hora Boa. Muito obrigada, William. Uma honra estar aqui com você hoje. Que alegria. Doutora Karen, nós estávamos há pouco assistindo ali um vídeo, né, onde muitas vezes as nossas fragilidades, as pessoas escondem as fragilidades atrás de um sorriso, às vezes, ou de um trabalho demais, e nós temos que ficar atento a esses sinais, né? Segundo a OMS, 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, ou seja, a cada 40 segundos, né? Exato, William. É um número assustador, né? E quando a gente pensa, inclusive em Brasil também, é um suicídio a cada 37 minutos. Então, isso é muito assustador. Doutora, o que esses fatores, como que explica esses fatores, né? Esse número tão alto, tão alarmante que a senhora acabou de falar agora?
Bom, primeiro é importante que a gente saiba que o suicídio nunca ocorre por causa única, muito menos por culpa de uma pessoa. Certo. Ele vai ser sempre multifatorial. Então, são as desigualdades sociais, transtornos mentais, uso de substâncias, álcool, drogas, violência, sofrimento, tudo isso está ligado ao suicídio, né? Um sofrimento muito grande que leva ao suicídio, ao uso desenfreado de redes sociais, aposta, né? Perder muito dinheiro em jogos de aposta. Isso vai variar muito dependendo do gênero, da idade. Então, hoje a gente sabe, né, que homens se matam 3 vezes mais do que mulheres e numa idade mais avançada. Então, a gente tem estratégias comprovadas de prevenção do suicídio, mas a adoção dessas estratégias numa larga escala, ela depende muito de coordenação entre muitos setores, de financiamento, de ter equipes, de ter pessoas treinadas, tanto para reconhecer sinais, mas não só, né, darem um tratamento adequado, um cuidado adequado para as pessoas. Doutoras, falando de Brasil, né, o número de suicídio cresceu 43%, dados de 2010 a 2019, né, segundo o Ministério da Saúde. Quais são as políticas que têm sido implementadas para frear esse número, no caso aqui do país, do Brasil? Olha, o Brasil ele estruturou, né, a rede de atenção psicossocial, ele expandiu os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, dentro da atenção primária. Ele aprovou há alguns anos a Política Nacional de Prevenção da Autolesão e do Suicídio, e ele também consolidou aí a notificação de violências autoprovocadas no sistema de agravos de notificação. Porém, essa Política Nacional de Prevenção do Suicídio, ela praticamente não foi implementada. Então, ela está no papel, mas ela não está no dia a dia das pessoas que lidam com isso. O que faz com que os números do Brasil, eles não vão diminuir, né? Se não houver realmente uma cobertura efetiva do cuidado, um acesso a esse cuidado, indicadores e programas, infelizmente a gente vai continuar vendo os números do Brasil aumentar. Seu modo de ver, o que falta para que a ponta, digamos assim, ela seja mais efetiva, né? Ela possa agir com mais exatidão, digamos assim? Então, se a gente colocasse essa política nacional para funcionar, já ajudaria muito. A gente precisa também ampliar o nosso olhar para além dos transtornos mentais. Porque para muitas pessoas, o sofrimento maior, às vezes, vem do preconceito, de estigma, de dificuldade de pedir ajuda, ou de perto da sua residência não ter ajuda. A gente precisa falar mais abertamente para que as pessoas deixem de ver o suicídio como um tabu e entendam que ele vem de um sofrimento muito grande, que as pessoas, elas não precisam de julgamento, elas precisam de cuidado. Então, são ações dentro da área pública, da esfera pública, de políticas, mas também dentro da escola, dentro das famílias, dentro da empresa, na sociedade como um todo. Doutora, no tocante aos jovens, né, um estudo da Fiocruz apontou que entre 2011 e 2022 a taxa de suicídio entre os jovens brasileiros cresceu 6% ao ano, né? E em relação a essa faixa etária, né, parece que nós estamos batendo na mesma tecla, né? Mas em relação aos jovens, né, é a mesma estratégia, a mesma política que precisa acontecer na escola, no trabalho, em casa? Como que a senhora enxerga? Olha, sem dúvida nenhuma, William, essa resposta ela vai combinar a escola, a família, a área da saúde e também as plataformas digitais. Né? Na escola, pode-se ter programas de prevenção do suicídio ou que desenvolvam habilidades para a vida, para lidar com os sentimentos, que promovam uma busca de ajuda e assim reduzindo tentativas ou um pensamento mais forte. E aí também precisa identificar os alunos que estão em risco, oferecer ajuda para esses alunos. A família precisa ter informação, porque a gente escuta muitas famílias, William, que perderam pessoas por suicídio, e o que elas falam é que elas não tinham essa informação antes disso acontecer. Então, a informação, ela salva vidas nesse caso. E, claro, profissionais da saúde preparados para atender o jovem, com um olhar para o jovem de uma maneira muito específica.
Uma outra coisa, William, Sim. a gente precisa ajudar os jovens a entender o que acontece nesse mundo digital de uma forma mais crítica e que avalie também o que acontece nesse mundo digital e saiba navegar por esses ambientes. Bacana. Doutora, e no tocante ao idoso, né? Muitas vezes o idoso ele já vive aquela fase de solidão, já criou os filhos, os netos já cresceram, né? E como desenvolver esse trabalho, essa política, essa informação? Nós estávamos falando agora do jovem que está o tempo inteiro com o celular na mão. Não que o idoso não esteja, tem muitos idosos que estão ali no TikTok também, né? Mas e o idoso? E essa fase? A gente precisa entender que não é normal o idoso ser uma pessoa triste, por exemplo. Que não é porque ele é idoso que está tudo bem ele ser mais triste, mais quieto, porque a gente tem uma alta taxa de depressão em idosos e as maiores taxas de suicídio são nessa faixa etária. Então, uma forma da gente cuidar disso é, claro, ter um rastreio, uma avaliação ativa se esse idoso está com depressão, que ele não fique sozinho, no sentido de não ter vínculos, né? Que ele possa pertencer à comunidade, seja ao seu bairro, seja próximo de onde ele mora, seja numa comunidade religiosa, ter modelos de cuidado integrados também à ação primária, que podem reduzir esse risco de suicídio. Visitas domiciliares, telefonemas de tempos em tempos para que ele, né, se sinta cuidado, grupos comunitários que diminuam o isolamento, que facilitem a adesão ao cuidado. Então, a gente precisa ter oferta de cuidado, a gente precisa ter um olhar muito mais empático para o idoso e se perceber algum tipo de sinal que ele está diferente, ele mudou o comportamento, ele não está dormindo direito ou não está comendo direito, ele teve perdas importantes há pouco tempo, vale cuidar de uma maneira mais intensiva, até para saber se esse idoso está com alguma questão de saúde mental. Doutora, vamos falar agora do Instituto, que a senhora é idealizadora e também cofundadora, né? Fala um pouco como que surgiu o Instituto, é um trabalho de prevenção, também tem um termo, né, pós-venção, que a senhora possa explanar um pouco mais. Claro, o Instituto começou há 13 anos atrás, trabalhando com a prevenção e pós-venção. A pós-venção, William, é todo o cuidado que a gente tem para o luto por suicídio, quando houve um suicídio completo. Então, é um cuidado com a família, com os amigos, com a comunidade que ficou após esse suicídio. E o Instituto trabalha com educação, com cursos, com consultorias, com ações em escolas, universidades, empresas e também com as redes sociais. Onde que está o Instituto hoje? Qual que é a sede? É uma cidade, várias cidades? O Instituto, a sede dele é em São Paulo, no bairro de Moema, mas a maioria dos nossas atividades e serviços estão online e muito material gratuito, William. Lá a gente tem diversas cartilhas para as pessoas que querem aprender mais sobre saúde mental, sobre prevenção do suicídio, cursos gratuitos e muita informação baseada em evidências e qualidade científica. Falando um pouco da capacitação dos profissionais da saúde, educadores, familiares, até mesmo dentro do próprio Instituto, como que é feito? Bom, a gente faz isso por meio de cursos, oficinas, palestras. A gente tem, por exemplo, um curso gratuito aí para educadores, que é o Falar Ajuda, para educadores aprenderem a lidar com a saúde mental dos meninos. A gente tem grupos de apoio gratuitos que funcionam de maneira online, tanto para pessoas que perderam alguém para o suicídio, como para familiares que estão lidando com isso nas suas famílias e precisam de um apoio. E a gente tem também, então, além desses materiais lá, o Mapa Saúde Mental, que foi um mapeamento que a gente fez no Brasil inteiro para mostrar para as pessoas aonde tem atendimento gratuito de saúde mental, perto da residência delas, perto do trabalho delas, para que, quando a gente fala para alguém, busque ajuda, ela realmente consiga encontrar. Bacana. Doutora, enquanto a senhora está falando, o site está aparecendo aí do Instituto. Gostaria que a senhora pudesse fazer suas considerações finais e dizer que foi uma alegria falar com a senhora sobre um assunto tão pertinente que é essa questão da saúde mental, da prevenção e também da pós-venção, como a senhora mesmo disse. Bom, eu queria dizer que para quem está assistindo, está com um sofrimento muito intenso, que saiba que tem outras saídas para além da morte, que tem cuidado,
que esse cuidado funciona. Então, que não deixe de buscar ajuda se necessário, não tenha vergonha de falar para alguém se você está pensando em fazer alguma coisa.Esse não é um ato de fracasso, é um ato de cuidado. Então, e também se você precisar falar com alguém, tem um CVV pelo número 188, 24 horas por dia, 7 dias da semana, com as pessoas lá prontas para ouvir qualquer pessoa que precisar. Então, não deixe de buscar ajuda. E familiar, se você perceber alguma coisa, algum sinal na sua casa, ou estiver desconfiado que seu filho está em sofrimento, faça alguma coisa, haja, converse com um profissional da área da saúde, seja um médico, um pediatra, mas não deixe de fazer alguma coisa. E William, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e muito obrigada. Valeu, muito obrigado, doutora Kari. Gente, que trabalho belíssimo, né? Parabéns aí para o Instituto, parabéns por todo o trabalho. Ela que é doutora e psicóloga pela USP, idealizadora. Então, como ela disse, se você está sofrendo, se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um ombro amigo, se você precisa de alguém para conversar, dê o primeiro passo. Busque essa ajuda, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Gente, estamos de volta com o programa Hora Boa. Deixa eu só me achar aqui nas minhas fichas, minha gente. Vamos lá. Vamos falar do programa Experiência de Deus de segunda a sábado. Você tem uma oportunidade, você tem um horário alternativo às 22 horas. Então, dali, próximo de dormir, descansar, relaxar, você pode ligar a TV Evangelizar e junto com o Padre Reginaldo Mazzotti fazer a leitura orante da palavra. É aquele momento de aprofundar, de conhecer a palavra de Deus, de experimentar Jesus, palavra, como dizia um grande pregador, Prado Flores, e ainda ter o direcionamento espiritual com o Padre Reginaldo Mazzotti. Segunda a sábado, 22 horas. Mas vamos com a nossa equipe de jornalismo com Boletim de Notícias. Olá, boa tarde, William. O benefício do Vale Refeição e Alimentação tem novas regras. As principais medidas são o teto de 3,6% na taxa cobrada de restaurantes, o prazo máximo de 15 dias para o repasse dos valores aos lojistas e o uso dos vales em qualquer maquininha de cartão. As empresas terão até 90 dias para se adequar às novas regras. Segundo o governo, a medida deve ampliar o número de estabelecimentos que aceitam o benefício. O Brasil se prepara para lançar no dia 22 de novembro o primeiro satélite com tecnologia totalmente nacional. O equipamento foi desenvolvido por professores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e será usado para monitorar dados ambientais em todo o país.
O lançamento será feito pela Força Aérea Brasileira a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Ao todo, 5 satélites e 3 experimentos vão ser enviados ao espaço no mesmo foguete. Com peso entre 1 e 2 quilos, os satélites da UFSC integram uma constelação criada para acompanhar temperatura, umidade e outros indicadores ambientais, ajudando a prevenir eventos climáticos extremos. Uma pesquisa internacional feita por universidades da Suécia e Áustria diz que um hormônio produzido pela glândula da tireoide pode ter forte influência no desenvolvimento do câncer de próstata. A descoberta feita pelos cientistas foi que bloquear o receptor desse hormônio interrompe a multiplicação de células tumorais, além de ajudar no tratamento de casos avançados da doença. Eu volto com você, William. Parabéns para a nossa equipe de jornalismo, mas agora eu preciso falar, e eu falo com muita alegria, com muito entusiasmo, da família Evangelizar. Gente, quão bonito é o carisma da Associação Evangelizar. Quão bonito é perceber que a TV Evangelizar ela tem um conteúdo 24 horas de evangelização, com assuntos variados. Sim, falamos da fé, falamos da espiritualidade, levamos a missa para todo o Brasil em 2 horários, 7h30, meio-dia. Temos o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Mozotti, que eu falava há pouco. Mas nós temos também programas onde fala sobre saúde. Há pouco nós falávamos sobre saúde mental com a doutora Karen. Nós falávamos sobre a questão da prevenção, do suicídio, de quantas pessoas que estão sofrendo. E tudo isso é graças a você que entendeu o nosso chamado, o nosso propósito e nos ajuda todos os meses com a sua contribuição. Eu quero fazer um apelo para você que está nos assistindo. Entre para a família Evangelizar. Através desse telefone que está aparecendo, 0800 410 6060, você se torna um associado, recebe um jornal do evangelizador e todo mês, de forma livre, você contribui com qualquer valor. Às vezes os R$10 que você ajuda no final ou no início do mês pode salvar uma vida. Você pode ajudar uma vida, você pode ajudar uma família a passar por tantas situações difíceis. Por isso, entre para a família Evangelizar e nos ajude a continuar propagando o amor de Deus e as coisas essenciais dessa vida. Deus te abençoe. Mas vamos agora com um recadinho. Sim, tem um recadinho especial aí para você sobre saúde. Preste atenção. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500.
Os 100 primeiros têm brinde em 0800 321 6500. 0800 321 6500. Antes de terminar o nosso programa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e eu posso garantir para você que tem um arsenal de programas no nosso canal do YouTube. Programa Hora Boa, Noite de Louvor, Experiência de Deus, com a palavra, conhecendo a palavra, vocações, enfim, você pode rever todos os nossos programas. youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Vamos cuidar da saúde. Até o próximo programa. Tchau!